sempre ter essa vontade de ser relevante, construir coisas relevantes, construir coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, basicamente, hoje a BRQ, o IME, é capaz de criar qualquer solução digital, manter qualquer solução digital, evoluir essas soluções. Nós somos pioneiros em trazer essa visão de design para o negócio, de como você criar negócios, criar produtos que de fato vão resolver o problema para o usuário. Então, sempre que você se coloca no lugar do outro, sempre que você constrói alguma coisa pensando no outro, é uma chance maior, é muito importante das coisas funcionarem, das coisas elas terem sucesso. Prazer, meu nome é Arthur, eu sou VP aqui no Ártica, estou hoje com a Giovana, também associate, e o Wagner. O Wagner é sócio fundador da WIMI. A WIMI foi uma empresa que nós assessoramos a BRQ na aquisição da WIMI, e hoje a ideia aqui da conversa é conhecer mais sobre o Wagner, sobre sua trajetória e a trajetória da WIMI. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Giovana. Super prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar sobre esses temas que são tão gostosos assim de relembrar e de alguma forma ajudar quem está nessa jornada de empreendedor querendo crescer os negócios. Legal. Então, para começar, Wagner, nos conta quem é o Wagner, né, e que fundou a WIMI. Boa. Cara, o Wagner, que fundou a WIMI, é um empreendedor nato, então eu sempre empreendi, tive uma primeira experiência numa consultoria pequena e um cara que sempre buscou, por meio do empreendimento, do empreendedorismo, de alguma forma fazer de fato a diferença na sociedade, né? Criar coisas que vão gerar valor para as pessoas, gerar valor para a sociedade de uma forma geral. Então, dentro da WIMI, que foi basicamente junto com algumas outras empresas que a gente criou, sempre nessa direção de geração de valor, estudando muito sobre o mercado, sobre tendências, então foi um cara muito estudioso e também principalmente um cara muito trabalhador, né? Eu acho que esses dois pontos acho que diferencia o indivíduo em qualquer tema que ele for trabalhar na vida, né? Então estudar, buscar as coisas novas, buscar o que tem de mais moderno naquele campo que você trabalha e trabalhar mais que os outros e fazer as coisas ficarem fáceis. 10.000 horas de trabalho te torna excelente em qualquer forma, qualquer coisa que você faça. Então, você atingir essas 10.000 horas, eu acho que faz com que você, de forma, seja excelente no que você faz, né? Legal. E pensando antes de você fundar o WIMI, né? Você comentou que você trabalhou numa consultoria pequena, né? O que que você acha que mais te ajudou a te preparar para fundar o WIMI e fazer a WIMI dar certo, vamos dizer assim, antes de propriamente fundar o WIMI? O empreender em si aconteceu de uma forma um pouco aleatória, assim. Eu acho que eu não saí da faculdade, olha, eu vou empreender e tal. Minha família não tinha essa, não me preparou para isso, né? Então, acho que o fato de estar numa consultoria foi legal porque uma consultoria pequena, em qualquer consultoria você já é obrigado a lidar com executivos, a fazer a coisa acontecer ali. Tem muita responsabilidade para pouca idade. Então, acho que teve esse destino que ajudou um pouco de trabalhar numa consultoria. E o fato de sempre ter essa vontade de ser relevante, construir coisas relevantes, construir coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? E associar com outras pessoas também foi muito importante. Acho que depois a gente deve falar um pouco mais dos meus sócios. Ter essa construção conjunta, eu acho que foi bastante importante assim, para a gente criar alguma coisa que, de alguma forma, influenciou na vida dos outros, influenciou para que a gente construísse coisas interessantes para o mercado, para a sociedade. Não, muito legal. E até puxando o assunto que você mencionou dos seus sócios, né? A WIMI Uhum. foi fundada por você e por dois outros sócios, certo? O Maurício e a Kia. Conta pra, assim, como você conheceu eles, qual que foi ali, o que você olhou neles de achar que poderiam ser bons sócios e juntos fundarem a WIMI. O Maurício tem uma história um pouco mais antiga, a gente se conhece há bastante tempo.
ele é casado com a minha irmã, né? Então ele é meu cunhado. Mas não foi por causa disso que a gente se conheceu profissionalmente. A gente se conheceu profissionalmente por uma terceira pessoa que a gente trabalhou junto por um tempo, né? Então, ele foi uma pessoa que eu sempre admirei do ponto de vista, primeiro, criativo, né? Sempre uma pessoa, tudo que ele colocava a mão e coloca até hoje vira uma coisa muito diferente. Ele tem uma capacidade criativa ímpar. E ao longo do tempo da trajetória profissional dele, ele foi trazendo essa capacidade para o mundo dos negócios. Então, hoje eu considero ele um dos grandes business designers do Brasil, um executivo que tem uma capacidade de leitura de contexto e de síntese muito legal. Acho que a minha relação com ele sempre foi muito bacana porque a gente se respeitava muito nas competências que a gente assumia entre a gente que eram complementares, né? Então ele nessa visão e síntese de mundo e eu na minha capacidade humildemente de realização, de execução, de relacionamento. Então a gente sempre complementou desde cedo, a gente teve várias coisas juntos e a gente trabalha junto desde 2011. E depois a gente fundou a WIM em 2017. A gente conhece a Kia, né? Que é uma pessoa também que veio complementar essa nossa esse nosso negócio, uma pessoa super carismática, uma pessoa que ela é uma capacidade de comunicação incrível, uma capacidade de engajamento e de interação com todo mundo. E também uma pessoa super disciplinada, com uma grande capacidade de execução. Então, acho que foi bacana que a gente se encontrou de uma forma profissional na vida, viramos grandes amigos, uma relação de confiança muito grande entre todo mundo. E, de novo, cada um respeita muito as competências que cada um tem. Acho que isso que é uma fórmula interessante, uma fórmula que funcionou pra gente fazer com que os negócios crescessem e evoluíssem. Boa, legal. Wagner, se você puder contar de forma resumida para as pessoas que não conhecem a WIMI, o que a WIMI faz, quais serviços vocês prestam, como vocês chegaram até chegar no modelo de negócios atual. A UIM hoje é uma empresa de produtos digitais, né? A gente está dentro do guarda-chuva da BRQ. Então a gente entrega soluções de serviços digitais de ponta a ponta, desde ali do entendimento, da modelagem do negócio, entendendo as personas, quais são as dores, modelando o negócio inicial ali, construindo as primeiras versões, programando. E aí com a BRQ a gente tem todo esse back-end, aí tudo que está por trás dessa modelagem do negócio, a capacidade de executar, de manter e de expandir, conectar com legados, com coisas mais antigas aí, para quem não conhece dos termos, né? Então, basicamente, hoje a BRQ, o IME, é capaz de criar qualquer solução digital, manter qualquer solução digital, evoluir essas soluções. E o grande barato é o que eu falei, a gente consegue ver muita coisa que a gente cria hoje no mercado, as pessoas usando, as pessoas elas influenciando de fato o dia a dia das pessoas. Boa, legal. E acho que até você realmente vê, né? Vocês trabalham com clientes super grandes que estão por aí, onde a gente sempre olha. Se você puder contar algum case legal que você fez com algum cliente que vocês se orgulham mais. Legal. Uma grande virada de chave da WIMI e a entrada no mercado financeiro, que eu acho que é o mercado que está mais evoluído, que está mais à frente quando a gente pensa em tecnologia, e por um fato do modelo de negócio, né? O ativo digital para o setor financeiro, ele é muito importante, ele é central. Então ele tem que cuidar muito bem daquilo, ele tem que evoluir muito bem o seu ativo principal, né? Então o nosso projeto com o BTG, ele marca bastante a história da WIM, né? Eu acho que o primeiro, então o BTG era o banco focado em investimento, ainda é super grande, super importante o banco de investimento. E começou a montar o BTG+, o banco de varejo, e a gente foi fundamental aí, foi um fornecedor fundamental nessa modelagem, na construção da primeira versão. Então, é um projeto que a gente se orgulha bastante, porque ele acabou influenciando toda a construção dos bancos digitais ali para frente, trouxe muita notoriedade para a gente e a gente acabou fluindo a partir desse projeto para outros clientes nesse ramo, né? Então, acho que é um projeto que a gente se orgulha bastante lá internamente, leva amigos até hoje
e foi muito importante para nossa história. Legal. Realmente, o aplicativo que está no celular aí de muita gente. E é isso, que acabou moldando a forma como os bancos eles criavam as suas aplicações digitais, né? Acabou influenciando bastante. Acho que tem muita. A gente ficou super feliz com isso, muita cópia desse processo. Foi uma jornada muito interessante. O time do BTG é um time incrível. Então, não era aquele negócio de fornecedor que você sabia tudo. Teve uma complementariedade dos times, uma construção super interessante, super em altíssimo nível. A gente era super exigido ali, né? E deu no que deu. Um banco hoje que é uma referência, um business super importante pro grupo. E aí, trazendo mais um pouco pro dia a dia, a gente sabe que empreender no Brasil é uma tarefa super complicada, né? Teve algum momento que vocês acharam que não fosse dar certo, que a WIM não evoluiria, principalmente por problemas dia a dia, macro? Isso é interessante. Eu e o Maurício aqui, a gente sempre conversa sobre isso. É claro que a gente teve, ao longo do tempo, a WIME de 2017, né? Muitos desafios, dos mais variados possíveis. Uma empresa pequena, na maior parte do tempo, né? A gente, no finalzinho aí desse processo que vocês participaram, e a aquisição já era uma empresa um pouco mais robusta, mas tem os desafios tradicionais de uma empresa no Brasil, né? Então, crédito é muito difícil, você contratar pessoas é difícil, né? Então, você sempre teve muitos desafios. Mas eu sinto que a nossa cabeça de empreendedor era sempre como resolver o problema, que a gente não tinha dúvida que aquele problema ia ser resolvido. Então, acho que a gente não teve nenhum momento em que a gente duvidou de que o processo ele ia funcionar de novo. Aquele formato que eu falei no começo, que eu acho que o Maurício e a Kia pensam muito parecido comigo, né? De sempre estudar muito, ter certeza, buscar na ciência, buscar nas outras experiências, com as pessoas mais experientes que a gente, o caminho para seguir, para evoluir num problema. E trabalhar duro, trabalhar mais que os outros, construir, insistir, se a coisa está errada, mudar muito rapidamente. Então a gente sempre teve essa certeza muito grande, a confiança muito grande um no outro, e depois as pessoas que vieram na liderança da UIM, que são super importantes hoje para o negócio da UIM funcionar. A gente sempre teve muita certeza que as coisas elas iam funcionar pela confiança um no outro e pela forma como a gente geriu o negócio. Legal. E até nessa linha, o que que você acredita que é o principal diferencial da WIMI que fez ela se tornar essa empresa tão relevante no segmento e chamar a atenção de grandes players como a BRQ? Legal. Acho que um primeiro ponto tem a ver com o contexto. A gente se posicionou ali como uma empresa de design voltada para negócio, num momento muito incipiente desse mercado, que as empresas elas estavam buscando por iniciativas de inovação, se falava muito de ambidestria, e eu acho que pelas competências que a gente tinha dentro da UIMI, nós fomos pioneiros em trazer essa visão de design para o negócio, de como você criar negócios, criar produtos que de fato vão resolver o problema para o usuário, para o indivíduo ali que tá recebendo aquele produto, aquele serviço. Então a gente pegou essa onda crescendo e, e a gente fez de uma forma muito competente até chegar lá nesse tema que eu falei de 2020, que a gente começa de fato a conseguir colocar a mão na massa e criar os nossos primeiros casos que de fato foram para o mercado, né? O outro tema, eu acho que a gente justamente tem 10 mil horas por começar muito cedo, a gente tem muita experiência em desenvolvimento de produto e, e essa conexão com a tecnologia a gente acabou fazendo bem cedo. A gente fez uma aquisição de uma empresa de software ali por volta de 2021, 2022 e conseguiu ser muito pragmático em não entregar um PowerPoint, né? A gente sempre se orgulhou de entregar coisas que estavam funcionando para o mercado, como o caso que eu mencionei. E o outro ponto é a nossa capacidade de relacionamento. A gente fala muito que a gente tem um processo de go-to-marketing que ele é muito estruturado, ele é intencional.
Então a gente acabou se diferenciando em manter a relação com executivos, com pessoas que são importantes na execução do processo, de forma que, além de ter uma boa entrega, a gente consegue estabelecer ótimas relações de confiança com os clientes, com os parceiros, e aí acho que a gente tem uma relação mais estável ao longo do tempo com as empresas. A gente tem empresas e amigos aí que a gente leva de muito tempo. Isso facilita bastante na evolução e no crescimento do negócio, né? Tanto o crescimento do negócio dentro de um cliente, as pessoas, né? A gente sempre está trabalhando com, eu sempre falo que assim, a gente sempre trabalha com CPF. Esse CPF ele sai, vai para outra empresa, a gente continua conectado. Então acho que esses temas eles são importantes para a gente se destacar como, de fato, acho que a WIM se destacou como uma empresa de design de negócios. Legal. Muito legal. E em que momento, assim, nessa trajetória que vocês acharam que poderia fazer sentido fazer um M&A, né? E o que vocês viram ali na BRQ de talvez olhar e falar, putz, eu acho que com a BRQ é o player certo para a gente fazer uma transação. Legal. Com o case do BTG e a gente expandindo no mercado financeiro, ali por volta de final de 22 e 23, a gente começou a receber algumas comunicações, alguns convites de empresas para a gente pensar em fazer coisas juntos, né, dessas grandes empresas de tecnologia. E, honestamente, a gente estava nesse momento totalmente despreparado para qualquer negociação ou qualquer direcionamento. A gente falava, não, putz, a gente está muito no início aqui, a gente quer construir nossa própria história. Então, nesse primeiro momento, a gente simplesmente fechava as portas, né? E ao longo de 23, a gente percebeu que os crescimentos, a WIM sempre foi uma empresa que cresceu bastante. Os crescimentos eles iam ficando cada vez mais difíceis. Você crescer em serviço é muito complicado. Sempre que a gente crescia mais ali de 50%, 60% no ano, você tinha uma dor muito grande de conseguir manter a qualidade, de conseguir manter as pessoas. Ali a gente definiu que a gente precisava de uma estratégia de funding. Então abrimos dois caminhos. Abrimos uma estratégia de olhar para estruturas de private equity, ou de outros tipos de empresas que pudessem investir para a gente crescer de uma forma mais sustentável. E também começamos a abrir a porta para parcerias estratégicas, né? Aí a gente estudou no mercado, a gente não era grande o suficiente para receber investimento de private equity. A gente até conseguiu alguns fundos que eram mais heterodoxos, digamos assim. Só que essa alavancagem ia colocar a gente bastante em risco e ainda assim tinha um risco importante da gente se enrolar tecnicamente, porque essa parte essa estrutura que a BRQ faz, a gente é muito incipiente para a gente, né? Enquanto você olha uma empresa justamente que nem a BRQ, 30 anos de história e de conexões e de cases. Poxa, a gente está muito distante disso para entrar nesse jogo sozinho. Então a gente contrata uma assessoria também nesse momento, de 23 para 24, e, e fala assim, ó, bom, para a gente jogar esse jogo no nível que a gente quer jogar, a gente precisa de fato se aproximar. Acho que o plano A sempre foi se aproximar de uma empresa que a gente admirasse, que tivesse jogando esse jogo em alto nível, né? E obviamente a BRQ estava na nossa lista. Então a gente teve um primeiro encontro com o Rodrigo Friese, que hoje ele era na época e ainda hoje é o CEO da BRQ, no Web Summit do Rio de Janeiro. Ali a gente entende que de fato tem uma conexão, uma complementariedade muito grande entre os negócios e uma química muito bacana. A gente ficou por muito tempo conversando ali no Web Summit, conversamos mais uma vez e aí começamos o namoro ali, em abril de 2024. Então, e todas as nossas suspeitas eram verdades. De fato, a BRQ estava muito na frente do ponto de vista tecnológico, infraestrutura, a IA, né? A BRQ ela tem ela tem muitas coisas que facilitam muito o processo de desenvolvimento de tecnologia.
Então a gente ia demorar, a gente percebeu ali que de fato essa estratégia nossa estava correta, que a gente ia demorar muito tempo para chegar onde eles estavam, onde nós estamos hoje, né, do ponto de vista tecnológico. E a gente percebeu que a gente podia de fato fazer diferença para a BRQ nesse processo de desenvolvimento de produto, nesse processo de relação com, o- com as pessoas de negócio, o ICP, né, a pessoa com que a BRQ conversa no dia a dia é diferente do nosso. A BRQ conversa com o executivo de tecnologia, com o CTO, e a gente conversa com o CEO, com o cara que ele é responsável pela unidade de negócio. Então tem uma complementariedade de competências muito grande. A gente percebeu isso nas primeiras conversas. Começamos as conversas depois com o Antônio, que é um dos fundadores da BRQ e responsável por M&A na empresa. E o Antônio é um cara super inspirador, é um cara que conversa com você sobre tudo, já passou por muitas coisas super interessantes na vida. A gente teve sempre uma relação de muito respeito, de muita admiração, né? Então a gente foi construindo essa relação ao longo do tempo e acabamos entendendo que e depois viemos conhecer o Benjamin, a Mônica, o Benjamin é o outro founder da BRQ, a Mônica, a CFO, e a gente percebeu que a gente ia ter o espaço que a gente gostaria, que a gente desejava para esses próximos anos de executivo, né? Hoje eu estou com 41 anos, eu sinto que eu estou no melhor momento da minha carreira, com experiência, e aí fazia todo sentido jogar esse jogo num alto nível que a gente sempre colocou lá, que a gente sempre quis lá dentro, numa empresa que de fato desse espaço para a gente colocar as coisas que a gente acredita, e é isso que a gente está construindo juntos hoje. Legal. E teve algum momento ali que você acha que foi o estalo para falar, não, agora vai, agora eu tô 100% confiante de que isso vai sair e que vai ser bom? Cara, eu acho que não, eu acho que foi um processo mesmo. Eu acho que a gente sempre acreditou que a gente sempre teve muito certo que isso ia acontecer de uma forma ou de outra. Mas, é como eu falei, foi um processo de construção de relação, né? Então, lá, muitas conversas com o Freeze, muitas conversas com o Antônio, muitas conversas com o time da BRQ ao longo do processo. Isso foi dando muita segurança, muita certeza de que a gente ia ter o ambiente fértil que a gente achava dos elementos que faltava para a gente surfar essa nova onda de tecnologia, de IA que a gente está vivendo hoje, né? Então, eu acredito que muito mais foi o processo de construção de relação, que foi muito diferente. A gente conversou com outras empresas também. O espaço que a gente teve, a confiança que a gente teve, a admiração que a gente teve pelas pessoas, pelo fato de a gente conseguir se aprofundar nas relações e por ser pessoas que a gente admira muito, que tem um conhecimento técnico, uma história que a gente não tinha, que fez com que a gente fosse cada vez gradativamente ganhando confiança. E acho que o processo, vocês acompanharam também, acho que ele aconteceu de uma forma super natural, super leve, super suave. Óbvio, é super extremo. A gente sabe que não foi um conto de fadas, tem os seus estresses, as suas negociações, mas tudo com muito respeito, com muita admiração. Então acho que o processo como um todo acabou dando bastante confiança e conforto para gente fazer a operação. Eu acho que os dois lados tinham muito essa certeza de que ia ser uma parceria muito boa, né? Acho que do lado da BRQ também a gente sempre ouviu muito é, as falas do Freeze, do Antônio, também com muita admiração, vendo essa complementariedade de serviços que foi muito bacana. Sim, sim, é. E pensando, né, durante o processo, né, vocês tinham assessores, a gente assessora bem aqui, né, puxando um pouco aqui para o que a gente faz, assim, o que que você acha? Você acha que ajudou? Você acha que atrapalhou? Como que você viu ali essa função aí ao longo desse processo que você, como você comentou aí, foi longo, né? Teve aí seus desafios. Legal. Eu acho que sem assessoria, eu acho que muito difícil de acontecer de uma forma. Apesar de ter tido um tempo de realização, eu acho muito difícil de acontecer nesse tempo e da forma saudável como foi.
Então, acho que as assessorias, acho que da mesma forma vocês dão um framework para gente, um processo dentro do qual tem tem um passo a passo, tem cerimônias ali, tem ritos que são importantes para o processo ele acontecer, né? Então, a assessoria ela dá esse framework, ela dá ritmo, é, ela dá conselhos. Ó, esse caminho aqui acho que não vai, mas e se a gente pensar por aquele? Acho que são conversas, situações estressantes que os assessores eles fazem um filtro para que se para que seja a relação entre as partes, que depois no dia seguinte vão ter que trabalhar juntas, né? Elas não tenham qualquer tipo de problema. Onde deixam mais claros onde que você pode ceder, de forma que o processo, eu acho que ele é muito racional. A gente tinha um target ali, por exemplo, pessoalmente, eu, Maurício aqui, de valor no início. A gente conversou com a assessoria, ela falou assim, não, acho que está dentro, acho que é um range aí que vocês vão trabalhar, né? Porque tudo depende do processo de negociação. E está dentro por causa disso. Ó, se avalia uma empresa dessa forma, o processo de negociação é assim. Porque você fazer um negócio muito bom para você não é legal, porque, de novo, no dia 2 você vai trabalhar, você vai estar ali trabalhando com a pessoa e a pessoa ela vai te cobrar. Acho que é, esse, esse under promise, over delivery, acho que é importante na relação no dia seguinte, né? Então, me parece que o processo de transação, ele fica um processo muito mais racional, você sabendo de uma forma relativamente certa de como vai se dar o processo, como vai ser o output desse processo. E principalmente ali nesses momentos de tensões que a gente não conhece, eu fiz operações muito menores, que não dá nem para considerar de operação, sem assessoria, coisas muito mais de acordos ali, né? Nesses momentos de tensão, você não sabe muito como lidar, você não sabe se é normal, você não sabe. Então, de fato, acho que a assessoria ela é fundamental em transações, de novo, complexas, né, de montantes importantes. Não vejo forma de ser feito sem assessoria, francamente falando, não é porque eu estou aqui com vocês, mas eu acho que foi um processo fundamental. Da mesma forma, o advogado, da mesma forma, a contabilidade, são estruturas que, a hora que você olha, parece que é muita coisa, mas faz toda a diferença para você fazer a operação de uma forma confortável, de uma forma segura e, de novo, que seja legal para as duas partes, né? Que seja uma coisa que no dia seguinte da operação você vai estar ali com todo mundo feliz e confiante de que a coisa ela vai funcionar e a operação vai trazer o resultado que se espera para o negócio. Pô, muito legal. Obrigado pela consideração. E aí agora acho que pensando em próximos passos, né, assim, pós-transação, né? Como que tá sendo aí esses primeiros meses? O que que mudou no dia a dia aí do Wagner como sócio da UIM, agora o Wagner dentro da estrutura da BRQ? A gente está num momento ainda muito inicial, faz 3 meses de transação. Então a gente tem já pessoas super integradas, então de nossos 3 sócios. A Carolina aqui ela está super integrada, ela já está, até antes da consumação da operação, ela já estava ali já num processo de transição de liderança, então ela já assumiu a área, já navegando aí em velocidade de navio. Depois do processo veio o Maurício e eu ainda tenho um papel de fazer a transição, tanto de questões contratuais, dessa relação com os clientes, tem tema de cessão de contrato, tema de sistema que precisa migrar. Eu tô trabalhando muito nessa conexão entre as áreas e também levando um pouquinho da WIM para os executivos da BRK para os nossos clientes. Mas eu acho que o bacana do nosso processo é que a gente teve uma conexão super bacana, super legal ao longo de toda a operação.
E a gente acabou se envolvendo também já com os executivos previamente, então não tem nada de muito novo. A gente já conhece as pessoas, já conhece com quem falar. As pessoas têm uma expectativa muito bacana, isso motiva a gente pra caramba do que a gente vai trazer de novidade para a BRQ nos próximos anos. Então tem sido super positivo. Até a gente está comentando no começo, né, com os desafios que a gente sabe que existe, que a gente já sabia que existiriam, tanto de aspectos transacionais, de mudança de operação, de mudança de como se fazem as coisas, até se mudar. A gente tinha o Google, mudando do Google para o Microsoft, né? Tem gente que gosta, gente que não gosta. Tem expectativa das pessoas de qual que vai ser minha posição nessa nova estrutura muito maior, como que vai ser como a minha carreira vai se dar. Então essa conversa cotidiana é super importante. E obviamente culturas diferentes, não tem uma cultura melhor do que a outra, mas são histórias diferentes que acabam se cruzando ali. E a gente tem que ter um super respeito e praticar, ouvir, entender o lado do outro, coisas que a BRQ aprendeu muito antes que a gente já aprendeu, a gente não aprendeu ainda por ser empresas de idades diferentes, então ouvindo muito, aprendendo muito com os executivos. Eles têm uma baita paciência com a gente, tá dando bastante espaço pra gente. Então tá tudo acontecendo dentro do que a gente esperava do desafio, que é um processo de fusão aí, né? Legal. E como que você imagina os próximos passos da UIMI junto com a BRQ? Assim, onde que vocês estão imaginando as empresas juntas daqui 3 anos, 5 anos? Eu acho que a BRQ, ela tem tudo para se transformar um dos principais, se não principal, empresa de serviços digitais no Brasil. A gente traz essa competência de desenvolvimento de produto na base ali, com uma consistência, uma capacidade técnica muito grande, reconhecida pelo mercado, estabelecida no mercado da BRQ. Você tem uma onda de transformação, mais uma onda de transformação digital, inteligência artificial, né? Todos os negócios se organizando em torno dessa nova tecnologia. E a gente tem todos os elementos, todas as competências que são necessárias para conseguir levar os nossos parceiros, nossos clientes, de um ponto a outro nessa jornada. É um mercado muito grande, é um mercado que as grandes empresas estão investindo muito. Então a gente tem essa visão de atuar globalmente e, de novo, continuar aquilo que eu acho que a gente consegue continuar aquilo que eu sempre quis como profissional, que a gente buscava na UIMI, de construir coisas que estão no mercado e que de fato vão fazer diferença na vida das pessoas, que vão moldar a forma como as pessoas elas vivenciam o seu dia a dia, a sua rotina, de novo, impactando positivamente na sociedade. Legal, muito legal, Wagner. Muito bom ter participado de tudo, conhecido vocês. A gente trabalha com a BRQ há bastante tempo já e acho que tem tudo a ver as duas empresas. Agora, para encerrar, a gente pensou em algumas perguntas de curiosidade para te fazer. Legal. Por que o nome WIMI? Essa é uma história muito interessante. A gente fez um processo deliberado de construção dessa marca. Antes de ser um estúdio de produtos digitais, eu imagino que nós tivemos um negócio ali de branding no início, né? Então o tema da marca, o tema da experiência da marca sempre foi temas super importantes pra gente. A gente chegou no nome WIMI, e o I, Mi, então tem essa junção do I com o Mi do inglês. Então o nós, ele vem antes do eu, né? Do mim, para ficar bonito o nome da pessoa. E isso tem a ver justamente com essa relevância de construir coisas que de fato vão ser importantes para o contexto, para a sociedade. Então, sempre que você se coloca no lugar do outro, sempre que você constrói alguma coisa pensando no outro, é uma chance maior, é muito importante das coisas funcionarem, das coisas elas terem sucesso. Então,
é um pouquinho dessa história. O nós vem antes do eu para as coisas serem relevantes e fazerem sentido. Nossa, muito legal. É. Não era nada Inesperado. suspeita. Sim. E se você pudesse hoje dar uma recomendação, uma dica pro Wagner que estava fundando a Wimi, o que você daria? Essa é super fácil, assim. Eu acho que, da mesma forma que eu vejo essa complementariedade nos meus sócios, eu consegui enxergar essa complementariedade no Freeze, na Mônica, né, que são os executivos da BRQ, no Antônio, no Benjamin. Eu gostaria de ter feito ter essa visão e ter feito o investimento em pessoas mais cedo, assim. Eu acho que eu vejo que hoje as pessoas que estão com a gente fizeram toda a diferença no processo de evolução da UIM, né? Então a gente tem o Bruno Dinato, que está com a gente há muito tempo, desde 2019. Hoje ele é uma referência em design, uma referência em relacionamento. Você vê uma pessoa ela evoluindo, ela crescendo ali dentro da UIM. Puxa, a gente ele é uma pessoa super importante na nossa operação, no nosso modelo para os clientes hoje, né? Depois veio o Daniel Brás, que teve uma experiência incrível, está com a gente há 2 anos, mas parece que está há 20, trouxe essa visão desse back-end de produtos digitais. A gente fez essa aquisição dessa pequena empresa de produtos digitais, a Brent na época, então veio o Gabriel Araújo, o Daniel Jesus. Então essas pessoas que estão com a gente hoje fizeram toda a diferença no processo de construção com a gente. Fala as pessoas do back-office, né? O Camilo, o Raí, que estão. O nosso back-office era muito pequenininho, então ajudavam muito aí no dia a dia, na rotina. Então, investir em pessoas, valorizar as pessoas, trazer pessoas que vão fazer diferença, que de fato vão ser melhores que você naqueles temas de especialização. Eu falaria para ele, cara, olha para isso no primeiro dia, que, que é isso que faz a diferença na construção do negócio. Você cada vez mais trazer gente boa, trazer gente com competência, gente que vai fazer a diferença, gente que está no mesmo ritmo, na mesma pulsação que você. Isso que faz os negócios crescerem. Legal. E por fim, se você pudesse dar uma dica para algum empreendedor que cogita fazer M&A, qual dica seria? É, eu acho que é um caminho, principalmente quando a gente pensa em serviço, não só em serviço de negócios que são mais escaláveis também. Eu acho que é um caminho que não é o empreendedor, eu acho que ele nunca pensa num M&A, ele pensa em fazer aquele jornada do herói, fazer sozinho, né? Mas você juntar com empresas que têm competências complementares, você usar essa experiência que as empresas têm, que estão mais à frente que você, tem ganhos muito importantes que podem encurtar o seu caminho para jogar de novo em campos, em competições que são de elite, né? Então, acho que a base de tudo para o empreendedor é ter uma boa estratégia. Não é que você vai passar ali 3 meses, 6 meses construindo uma estratégia, mas você, de alguma forma, entender o contexto do seu mercado, entender para onde ele está indo, o mercado está consolidando, não está consolidando, qual que é o tamanho desse mercado, quem são os seus competidores, o que eles estão fazendo, onde que você quer jogar, porque dentro do ambiente competitivo, você pode jogar em vários lugares com competências, com posicionamentos diferentes, né? Então, essa clareza de estratégia é super importante. E aí, esses processos, quando você faz eles continuamente, naturalmente você chega no momento de que o dinheiro, de que o funding, de onde vai vir o investimento para aquele negócio evoluir, ele passa a ser um tema que começa a ser discutido entre os executivos, entre a liderança das empresas. Então,
precisa ter uma análise crítica ali do qual que é a forma mais eficiente para o empreendedor ele evoluir, seja por receber investimento de um fundo, de um venture capital, de um private equity. Isso é suficientemente importante e relevante para ele continuar evoluindo, não só financeiramente, mas desenvolvendo as competências que são importantes naquela jornada do negócio dele, ou um M&A que justamente vai trazer, além da questão financeira como financiamento, mas já vai embutir ali competências que da mesma forma são importantes para ele continuar naquela jornada. Então, acho que a clareza do contexto e setar de uma forma muito transparente com o time o caminho para onde o business está indo, acho que é o principal fator para tomar uma decisão tão importante quanto essa. Bom, Wagner, muito obrigada por ter topado participar dessa conversa com a gente. A história da UIMI é fantástica, foi um prazer para a gente ter participado desse pedaço tão importante da história de vocês. Mesmo estando do outro lado, a gente teve uma relação super legal, né? A gente Fato. construiu bastante coisa juntos. E tenho certeza que os próximos anos vão ser de muito sucesso. Contem com a gente para o que vocês precisarem. Legal. Eu agradeço vocês pelo convite, foi super divertido passar esse tempinho juntos aqui, relembrando um pouquinho da nossa história. Também super agradeço a vocês, de fato, nem parecia que estavam do outro lado, assim, acho que de fato vocês têm uma postura super profissional, super pró-deal, pró-negócio, né? Então, aprendi muito com vocês nesse processo. Só tenho a agradecer e certamente a gente espera se encontrar de novo em negócios com a BRQ, com outros negócios juntos aí para continuar construindo empresas relevantes que façam a diferença aí na vida das pessoas. Legal, obrigada, Wagner. Obrigado. Obrigado.